Olá, meus amigos, paz seja convosco. Eu sou o Diogo Ferreira e este é o canal Devorando as Escrituras. E hoje eu quero falar para vocês sobre arrependimento. O que seria um verdadeiro arrependimento? E eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso de número 7, onde João Batista está pregando sobre o arrependimento. A base do ministério de João Batista e de Jesus era o arrependimento. Jesus sempre falava: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Então aqui em Lucas capítulo 3, verso 7, diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então é essa parte aqui que eu quero que vocês entendam. João Batista estava dizendo que o arrependimento ele produz fruto, né? Pode até haver algum arrependimento que não produz fruto, mas o verdadeiro arrependimento ele produz frutos. Então, o que seria o arrependimento? Se a gente olhar no original, a palavra arrependimento ela significa metanoia, né? Uma palavra grega que significa mudança de mente ou mudança de direção. E essa palavra metanoia, ela era muito utilizada no exército, né? Às vezes os soldados, eles estavam indo em uma direção e de repente o comandante gritava: metanoia! E eles faziam um giro de 180 graus e passavam a ir em outra direção. Então, muito tempo, nós achamos que o arrependimento era apenas parar de pecar, né? Às vezes meu pecado estava aqui e eu estava indo em direção ao meu pecado e de repente eu me arrependia e parava de cometer aquele pecado. Mas veja que a distância entre eu e o meu pecado ainda ficava muito próxima. Logo, eu iria continuar em direção ao meu pecado. Mas o verdadeiro arrependimento é o seguinte: seu pecado está aqui e você está indo em direção a ele. E de repente você tem uma metanoia e você passa a ir em outra direção, se afastando cada vez mais do seu pecado. E hoje eu quero deixar dois exemplos aqui de pessoas na Bíblia que tiveram essa metanoia, que tiveram esse verdadeiro arrependimento. E o primeiro que eu quero deixar para vocês aqui é aqui no livro de Lucas mesmo, perdão, capítulo 19, né, que é a história de Zaqueu. Né? E o texto diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Então, os judeus aqui nessa época, eles odiavam Zaqueu. Porque Zaqueu, ele também era judeu, mas ele havia se rebelado para o lado dos romanos, né? E ele havia se tornado um cobrador de impostos, né? Os publicanos naquela época eram cobradores de impostos. E Zaqueu era o chefe, né, de um grupo ali de publicanos. Mas como se não bastasse isso, como se Zaqueu já não cobrasse impostos do próprio povo, ele também extorquia o próprio povo, né? Ele cobrava mais, ele roubava, né, em outras palavras, né, o seu próprio povo. Então ele ia se enriquecendo em virtude disso, porque ele dava a parte que era dos romanos e a parte que ele cobrava mais ficava para ele. E com isso ele ia se enriquecendo às custas do próprio povo. Né? E a palavra que nos mostra que Jesus um dia se encontra com Zaqueu e ele vai até a casa de Zaqueu, né, para ter ali uma refeição com ele. E Jesus começa a pregar a palavra para Zaqueu e de repente Zaqueu ele tem uma metanoia, ele tem um arrependimento. Lá no verso 8 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então este é um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o principal problema de Zaqueu era o quê? Era o dinheiro, né? Era o amor ao dinheiro, né? Era a ganância.
E de repente, depois de ouvir a palavra de Jesus, Zaqueu ele tem um arrependimento e ele começa o quê? Ele começa a dar os seus bens para os pobres, né? E ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então aqui teve um verdadeiro arrependimento. Aqui teve uma metanoia, porque ele roubava, mas agora ele dá, ele passa a seguir em outra direção, né? E ele tem esse verdadeiro, né, arrependimento. Um arrependimento que começa a gerar frutos, né? E Jesus, né, ele também concorda com isso, porque Jesus ainda fala para Zaqueu assim, no verso 9: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Né? Um outro exemplo muito conhecido de uma pessoa que teve uma metanoia, né, que teve um verdadeiro arrependimento, está lá em Atos, capítulo 31, uma história que capítulo 16, que nós conhecemos muito essa história, que é a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles haviam sido presos, mas antes deles serem presos, eles tinham sido muito castigados ali, né, duramente açoitados, né, pelos soldados romanos, e depois disso eles foram lançados na prisão. Mas a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas eles estavam louvando, estavam orando, cantando ao Senhor, e de repente houve um terremoto naquele local e todas as cadeias se abriram. E o soldado, né, o carcereiro que estava ali, ao ver que aquelas celas estavam todas abertas, ele puxou da espada para se matar, porque ele pensou que todos os prisioneiros haviam fugido. Mas antes dele fazer isso, Paulo grita lá de dentro: não faça isso, porque estamos todos aqui. Né? Então, lá no verso 29, ele diz assim: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: qual era o principal problema desse carcereiro, né, desse soldado? Era a violência. Ao contrário de Zaqueu, Zaqueu era a ganância, esse era a violência. Talvez ele tinha sido desde muito jovem, né, treinado para isso, né, treinado para ser violento, treinado para, né, maltratar ali os prisioneiros, né, para castigar os prisioneiros. E qual foi o arrependimento e qual foi a metanoia desse soldado? Lá no verso 32 diz assim: E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, você veja o seguinte: aquele soldado, aquele carcereiro que tinha um problema com a violência, né, que ele gostava de machucar, né, os prisioneiros, agora ele estava o quê? Curando aquelas pessoas, né? Ele estava lavando, né, as feridas. Então ele teve um verdadeiro arrependimento, né? Ele teve uma metanoia, porque ele passou a seguir por outro caminho diferente, né? Ele fez um giro de 180 graus e passou a seguir em outra direção. Ele feria, ele machucava, agora ele cura, né? Agora ele lava as feridas, né? Então este é também um exemplo, né, de um verdadeiro arrependimento, né? E para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês também um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, né? Que diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado.
Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Né? Então aqui nesse texto temos vários exemplos de um arrependimento verdadeiro, né? Vários exemplos de metanoia, né? De mudança de direção, de mudança de mente. E o que eu quero dizer para vocês hoje, né? Fazendo uma análise, né, introspectiva, né, da sua própria vida, onde você precisa ter uma metanoia, né? O que você está indo em direção ao que você precisa parar e mudar de direção e se afastar daquilo, né? Às vezes nós temos muitos problemas ali, né, com às vezes amargura, né? Então o que seria, né, se você que está amargurado, está magoado, comece a liberar o perdão. Você aí que sente ódio de alguém ou de alguma coisa, né? Começa a liberar amor, né? Comece em direção ao contrário daquilo, tenha um verdadeiro arrependimento, né? Todos nós seremos aceitos por Jesus, né? Por Deus, mas para isso todos nós também necessitamos de arrependimento, de um arrependimento verdadeiro, né? A palavra de Deus, né? Jesus sempre dizia: arrependa-se, pois está próximo o reino dos céus. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, né? E muito menos a presença de Deus, se nós não tivermos esse verdadeiro arrependimento, se nós não tivermos essa mudança de mente, essa mudança de direção, e se nós não fizermos esse giro de 180 graus e passarmos a nos afastar dos nossos pecados. Então eu deixo para vocês essa palavra hoje, né? Que você possa fazer essa análise. Veja o que seria o contrário daquilo que você está fazendo, né? O contrário do seu pecado. E busque, né, a orientação de Deus para que você comece a trilhar por outro caminho. Então eu deixo para você essa palavra, que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.